Solenidade da Santíssima Trindade. O Evangelho é o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide fazer discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, hoje celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, domingo, dia do Senhor, dia de podermos nos encontrar com o Senhor na Eucaristia, na sua paróquia, onde você está presente, na sua comunidade, na sua capela. Nós somos convidados a poder realmente agradecer ao Senhor pela semana em que nós tivemos. E quando nós formos à missa hoje, nós iremos então escutar esta solenidade da Santíssima Trindade, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós muitas vezes somos acostumados à Santíssima Trindade quando fazemos o sinal da cruz. Aí eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, a Santíssima Trindade é um mistério, porque nós acreditamos serem três pessoas, um só Deus. Isso foi por séculos discutido na Igreja. E temos um exemplo muito simples para entender essas três pessoas, um só Deus. Muitos confundem pensando, mas Deus é um dividido em três, ou Deus são três deuses, na verdade. E aí se faz aquela comparação simples de três velas e as chamas daquelas velas que, quando unidas, formam uma só chama. Portanto, três distinções, ou seja, três velas, uma só chama. Assim também, como dizia Santo Agostinho, numa obra chamada A Trindade, ele escreveu uma obra inteira para refletir sobre a Trindade. Ele dizia: as três pessoas são distintas. O Pai nunca é Pai se não existe o Filho nunca é Filho se não existe o Pai, e o Espírito Santo não existiria se não fosse o Pai e o Filho. Portanto, os três estão intimamente ligados. Nenhum dos três pode ser falado de uma forma isolada, porque quando eu falo do Pai, eu falo do Filho e do Espírito Santo. Quando eu falo do Filho, eu falo do Pai e do Espírito Santo. E quando eu falo do Espírito Santo, eu falo do Pai e do Filho. Aqui, portanto, é já um grande aprendizado olharmos a Santíssima Trindade. Uma comunidade. Olhar para a Santíssima Trindade é olhar uma comunidade. A comunidade que nós vivemos em casa, em família. A partir do momento que nós moramos juntos, nós já formamos uma comunidade. A comunidade da família, com o pai, a mãe, os filhos, a esposa, o esposo. Nós formamos uma comunidade no nosso trabalho, quando nós trabalhamos com outras pessoas. Nós formamos uma comunidade na escola, na faculdade, com os nossos colegas. Nós formamos uma comunidade aonde nós vivemos. Portanto, nessa imagem da comunidade, podemos ver a imagem da comunidade da Trindade. Pessoas distintas, eu não sou igual aos outros, porém, mesmo não sendo igual, mas eu sou convidado a poder viver a unidade e a fraternidade na comunhão, sabendo que aquele é um ser humano como eu, aquele deve ter a mesma dignidade que eu também tenho ou precise ter. Então, tudo isso faz com que hoje, nessa festa da Santíssima Trindade, nós possamos pensar quais são os elementos comuns que eu vivo na minha comunidade, na comunidade que eu pertenço, para que mesmo diante da distinção, mesmo diante das personalidades diferentes, encontrar esse ponto comum que nos faça ser uma comunidade da Santíssima Trindade. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.